Afinal, a primavera é ou não é a estação das flores no Brasil? Num dos grupos que eu participo de identificação botânica, essa semana um dos administradores postou que a primavera não é a estação das flores no Brasil. Isso gerou uma polêmica entre os botânicos e os apaixonados por plantas, e eu não tive dúvida, eu vou colocar lenha nessa fogueira. Por convenção, a primavera começa em 22, 23 de setembro e vai até 22, 23 de dezembro, quando começa o verão. O que acontece nessa história de primavera, de verão, é que astronomicamente, neste dia 23 de setembro, começa a primavera, até por uma questão do equinócio de primavera. Ou seja, 12 horas de luz, 12 horas de sol, 12 horas de noite. E é o dia em que o Sol, né, até por uma questão aí astronômica, ele está certinho em relação à Terra. E aí você vai ter o leste, vai nascer a leste e vai se pôr a oeste, bem certinho. Então, por uma convenção astronômica, nós temos aí o início da primavera. O que acontece com a primavera? Quanto mais para o sul aí, ou quanto mais para o norte, pensando em hemisfério norte ou hemisfério sul, você tem uma variação de intensidade de luz, na verdade, uma variação de luminosidade, de horas de luz, que no inverno isso fica muito claro. Quem está no Equador, na região mais do equatorial, não percebe tanto essas variações. O interessante dessa história é que o Brasil ele é um país continental. Uma parte dele está para cima do Equador, uma parte dele está para baixo do Trópico de Capricórnio. E o que isso tem a ver com as plantas? Tudo a ver. O Brasil é um país continental com uma distribuição muito grande de diferentes tipologias vegetacionais que se adaptaram ao longo de milhões de anos ao clima local, à luminosidade local. Então, essa variação de luz que eu citei para baixo aqui no hemisfério sul, ou lá para cima no hemisfério norte, quem está no Equador, mais perto do Equador, não sente. Mas é claro que primavera não é apenas uma questão de luminosidade, é uma questão de massas de ar, de mais chuva, de mais ou menos calor, dependendo da região do Brasil, estou falando do Brasil, em que você está. Então agora vamos ver a Amazônia, a região amazônica. Como que está a região amazônica, como é que fica a região amazônica na primavera. Ela está ainda no período de seca, calor e seca. É uma secura. Então, a primavera na região aí amazônica, equatorial, pensando em floresta, não só no estado do Amazonas, aí você tem uma variação realmente de um período de seca que continua seco. Essa seca só vai começar realmente vai começar a chover mais, é claro, mas não é ainda a chuva intensa. Então é um período de seca e calor. Então a vegetação lá na Amazônia vai dar flor? Vai dar flor. Mesmo com a seca que não é uma seca de deserto, vai ter flor. Então a primavera vai acontecer lá, com mais ou menos intensidade. Vai acontecer de acordo com o tipo de espécie, com a localização dessa vegetação. Então a primavera lá vai dar flor a primavera, no verão, no outono e no inverno, variando de acordo com a espécie, variando de acordo com a tipologia vegetacional, que inclusive lá tem muitas. Agora pensando em termos de caatinga, a caatinga está saindo, caatinga na região aí nordestina, ela fica numa região que nesta época está saindo da seca e vai realmente de fato quando começa o mês de outubro, primavera, outubro, novembro, dezembro, é uma chuvarada. Vai me dizer que isso daí não vai gerar, depois da secura, um monte de coisa brotando. Então, sim, eu vou ter espécies que podem até dar flor no final aí da seca, final da seca, que acontece aí no finalzinho de setembro, e aí começa em outubro realmente um período de chuva. Então, é uma primavera diferente. Então vai ter uma vegetação aí, teremos uma vegetação que vai responder à primavera e ao verão. Então, a caatinga gosta da primavera e dá mais flor na primavera. Mas será que é assim também no Cerrado, no Pantanal, no sul do país? Vou te mostrar. O Cerrado também
Olha que interessante o cerrado. Ele começa um período de chuva. Então a vida vai vicejar, vai esverdear o cerrado. E sim, ele vai dar flor. Vão ter mais flores no cerrado. Agora, existem espécies que podem dar flor na seca, isso acontece também, para que tenha frutificação na primavera. Então não segue esse padrão, né, vamos dizer assim, do hemisfério norte, primavera, verão, o outono, fruta, o inverno, neve. Não tem neve. Então a vegetação muda. Muda o jeito com que essas espécies vão responder a estas mudanças climáticas sazonais, anuais. Já o Pantanal vem de um período de chuvas. E o que acontece? O Pantanal vai, então, entrar na vazante. Ele vai perder aquela água acumulada, que o inverno lá é chuvoso. É estranho falar isso, né? Um inverno chuvoso. Aí vem aí agora um período de calor, de estio, e vai começar a vazante. Então perde água, vai secar. Então é uma primavera diferente. Tem flor no Pantanal? Claro que tem, mas vai ter o ano inteiro. Espécies diferentes vão dar flores ao longo do ano, ou frutificar na primavera, aproveitando a fauna chegando, a faina chegando, para realmente se alimentar das suas flores e dos seus frutos. Já no sul do país, no sul, você tem um aumento de chuva, de precipitação, também de calor, e isso vai realmente fazer. No sul do país, dependendo do local que você está no sul, eu estava falando até de Urubici esses dias. Então é primavera, verão, outono e inverno. Inverno frio. Frio, frio mesmo. Tem lugar não. Tem lugar, quanto mais aí para o interiorzão, quanto mais longe do litoral aí, isso pode alterar. Mas o interessante é que realmente em grande parte do sul, você pega até os mapas do IBGE, de climatologia, você vê isso daí. O inverno termina e vem a primavera, e a primavera traz o quê? Calor, umidade, inseto, pássaros, que são os polinizadores. Flor não vai dar flor só porque ela quer dar flor. Ela vai dar flor para atrair o polinizador, que fazendo a polinização vai aumentar a variação genética. Então, fauna e flor andam juntas. Flor é feito, não é só para embelezar o olhar aí para você dar para as pessoas que você gosta, uma flor. Ah, como eu gosto de você, tá aqui uma flor. Dê uma flor para minha mãe, que bonito. Não, a flor, ela tem um contexto ecológico, o seu contexto ecológico é o órgão de reprodução das plantas. Então, por ali vai ter a variação genética, formando-se após isso a polinização, o fruto. Então, realmente, você tem realmente uma necessidade de mais calor, de luz, para realmente produzir a flor para atrair o seu polinizador. No caso das plantas que deram flor no inverno, no caso do ipê, ele vai começar a produzir aí os seus frutos para com o vento ter aí a dispersão das sementes. Das plantas que vão produzir os seus frutos na primavera, elas têm a intenção de produzir, intenção entre aspas, ela acaba ecologicamente produzindo seus frutos para ser dispersados pela fauna nas florestas. E aí a pergunta que não quer calar: o Brasil, a primavera no Brasil, é a estação das flores? Em algumas regiões, em algumas localidades, em alguns ecossistemas, sim, você tem um aumento da floração. Na grande maioria do Brasil, é flor o ano inteiro. Não é que vai dar flor a mesma espécie. Nós vamos ter frutificação e floração, padrões de floração e frutificação o ano inteiro. Isso é muito legal, isso é ecologia na prática. Agora, lembre-se, no Brasil, além de termos as plantas nativas, temos as plantas exóticas. E dependendo da espécie, ela vai dar mais flor, elas vão dar mais flores na primavera. Claro, a gente seleciona as espécies por seleção artificial e vamos colocando nos jardins. E isso causa essa sensação. Claro, a prefeitura aproveita também para colocar mais coisa florida, mais coisa, está chovendo, dá menos manutenção. Então, a primavera e verão, a coisa fica mais viva. Sim, o aumento de calor, o aumento de chuva, o número de horas de insolação, vamos chamar assim, tudo isso colabora para que a vida na primavera e no verão elas vicejam. Espero ter colocado mais lenha nesta fogueira. Deixa aqui suas perguntas, suas observações, os seus comentários. Todos são bem-vindos.
dê a sua curtida e compartilhe este vídeo com as pessoas queridas. Faça a provocação, provoque mesmo. É para provocar. Estamos aqui para gerar polêmica, polêmica boa, polêmica que faça pensar. E deixa aqui seus comentários, suas opiniões, são todas bem-vindas. E lembre-se, pensando no futuro, cultive desde já jardins, árvores e amigos. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo vídeo. E feliz primavera! Aproveite a primavera, aproveite o verão. Te vejo no próximo vídeo.